que é o casamento para você? Talvez você não tenha parado para pensar, mas por trás da palavra casamento existe uma realidade muito forte. Uma realidade que está além daquilo que a mídia propaga, além daquilo que as pessoas falam no senso comum, no dia a dia, nos compartilhamentos, às vezes nos lugares mais diversos. O casamento tem um significado e é forte o significado na ótica de Deus. Até porque Deus idealizou o casamento e por trás dessa idealização, desse sonho sonhado por Deus e realizado na nossa vida, certamente há uma base, existem conceitos muito fortes. E é sobre isso que eu quero falar nesta ocasião. O texto sagrado diz, no livro de Gênesis, capítulo 2, de que não é bom que o homem esteja só. Deus olhou para Adão e disse, olha, a solidão não combina com seu caráter, com a sua personalidade. Porque nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, não fomos criados para a solidão, mas fomos criados para a comunhão. E a parte mais nobre desta comunhão começa com a caminhada espiritual entre você, que é criatura, e Deus, que é o Criador. Mas se estende nos demais relacionamentos, e numa primeira instância na dimensão da família, especialmente focando no casamento. Não sei se você sabe desse dado, mas em qualquer lugar no mundo, em qualquer cultura no mundo, o casamento é algo que trabalha a base de uma sociedade. As configurações são as mais diversas, de cultura para cultura, mas em qualquer cultura você vai encontrar um valor dado ao casamento. Os rituais culturais, religiosos em torno dessa cerimônia são múltiplos, mas o valor do casamento é universal. Em qualquer cultura, o matrimônio, o casamento tem valor. Fez uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem também, mas nos Estados Unidos, na verdade, são a nação onde existe o maior número de divórcios a nível mundial. Nenhuma nação aceitou tanta condição de divórcio como os Estados Unidos da América. E vários jovens foram interrogados entre 20 e 30 anos de idade. E 87% desses jovens, que na sua grande maioria eram resultantes ali de pais divorciados, ou seja, sofreram a consequência do divórcio, eles responderam, 87%, que desejavam se casar e desejavam que esse casamento fosse para toda uma vida, um casamento vitalício. Portanto, existe um valor muito grande para o casamento. Isso está dentro de nós, porque fomos criados para isto, para vivermos a dimensão máxima da família. E uma família abençoada pressupõe um casamento abençoado. Mas qual é a natureza do casamento? O que é que qualifica o casamento? O que é que define um casamento? Precisamos compreender isto, para que não nos percamos no propósito do que é ser casal. E uma das coisas que eu quero deixar para você aqui são algumas bases, mas a primeira dela está em cima da palavra comprometimento. O casamento pressupõe um compromisso firmado, uma aliança feita entre duas pessoas diante da família, diante de Deus e entre elas. E quando pensamos em comprometimento, pensamos em doação de si, em olhar para o outro como alguém importante, a ponto de, do outro lado, eu me doar e entender que essa doação tem significado e é prazerosa, vale a pena se doar ao outro. Então, o comprometimento baseado não no egoísmo, mas no altruísmo. Muitos se comprometem, mas se comprometem consigo mesmos, apenas pensando em si e não no outro. O casamento não é um comprometimento egoísta, mas é um comprometimento altruísta. É pensando no outro que eu cresço na dimensão da minha caminhada conjugal. Uma segunda dimensão que qualifica, que dá essa capacidade de compreensão do que é a natureza do casamento, está em cima da palavra unidade. Não estou falando de uniformidade, porque nós não somos iguais, somos diferentes ao extremo em muitos aspectos. Caráter, personalidade, valores familiares, muitas coisas que herdamos dos nossos pais, e isso nos diferencia. Não somos iguais, mas podemos viver em unidade. A união é a capacidade que eu tenho de entrar na vida do outro e de participar disso, de fazer questão de lidar com as diferenças desse outro, entendendo de que vale a pena a união, apesar das diferenças.
E quando pensamos nisso, precisamos pensar também na palavra intimidade. O comprometimento é importante também a unidade, mas isso deve gerar intimidade. O que é uma pessoa íntima de outra? É alguém que consegue acessar as particularidades, as coisas mais profundas da personalidade, do caráter. É a pessoa que tem condições de mensurar, mesmo que minimamente no primeiro momento, no início do casamento, e depois de forma mais profunda ao longo do casamento, como é o outro, na dimensão emocional, espiritual, física, enfim, é saber como o outro funciona em todos os aspectos. Muitas pessoas estão casadas, mas não são íntimas, porque quase nada conhecem um do outro. Cada um vive na sua individualidade, sem compartilhar intimidade. O casamento, ou a natureza do casamento, passa pela intimidade. Também é bom que se entenda que o casamento tem um propósito. O casamento não existe à toa, à revelia do que está acontecendo à nossa volta. Não! Tudo o que está acontecendo à nossa volta tem um propósito, assim como o casamento tem um propósito. Existem muitos, um deles é a procriação, a multiplicação, outro é você se conhecer no outro, no relacionamento, porque nós não somos humanos a menos que o outro seja incluído. A nossa humanidade diz respeito à nossa capacidade de relacionamento com o outro igual, ou seja, com outro ser humano. Se nós formos criados no meio do mato com animais, não iremos desenvolver a nossa capacidade humana. Portanto, eu me descubro no outro. E o casamento tem um propósito dessa descoberta da sua humanidade, do desenvolvimento do amor, mas há um propósito muito maior, que talvez não passe pela sua ideia. Você, enquanto família, na condição de casal, você vai revelar Deus ao mundo. Porque o mundo conhece Deus a partir dos projetos de Deus, a partir da criação de Deus. E o casamento é algo que Deus criou, que Deus pensou, que Deus sonhou. E quando você valoriza o casamento, o matrimônio, você aponta para Deus. E terminando, o casamento também tem por natureza a ideia de complementação. Ou seja, eu não me resolvo sozinho, eu preciso da esposa para que eu me complete. A esposa precisa do esposo para que se complete. Nós não somos sozinhos, casamos para nos completarmos. E quando compreendemos a natureza do casamento, percebemos que se trata de um grande desafio. A minha esperança é que ao longo desses domingos estaremos estudando as estações do casamento. Você possa compreender que a natureza do casamento pressupõe saber lidar com as muitas diferenças, com as fases de mudança e ainda assim focar no propósito que Deus tem para o casamento. Você pode dizer que você tem comprometimento, unidade, intimidade e encontra no casamento essa ideia de complementação. Existem muitos casais que, mesmo casados, se sentem vazios e incompletos, mesmo caminhando no casamento. O casamento deve ser sinônimo de satisfação, de contentamento, de regozijo. Eu queria que você refletisse sobre isso e ao longo das demais ministrações vamos estar partilhando valores preciosos a partir dessa base que agora firmamos. Entenda que casamento é coisa séria. Deus pensou nisso e não é algo descartável que pode ser desprezado ou trocado como se troca uma camisa. Deus abençoe a sua vida e te faça refletir sobre o valor e a natureza do casamento.